Fala, sétimo ano, tudo bem, gente? Olha só, tô passando aqui para fazer aquela nossa revisãozinha para somativa, tá bem? São três questõezinhas bem simples, nada demais, tá? Que vão nos ajudar a elencar, né, os principais temas que podem cair na sua prova. Beleza? Olha só, a primeira questãozinha que eu trouxe é a seguinte: o Brasil possui regionalizações? Se sim, quais são as principais? Pessoal, o território brasileiro ele tem algumas regionalizações, tá? Por onde nós podemos começar? Cara, a gente pode começar com a divisão de Pedro Geiger, né? São os complexos regionais. Lembra, no seu caderno, eu elenquei como 3 Brasis, 4 Brasis, 5 Brasis e depois domínios morfoclimáticos. Nós agora estamos falando da regionalização que, de maneira informal, nós chamamos de 3 Brasis, tá? São os complexos regionais, regionalização de Pedro Geiger. Presta atenção em mim. Olha só, Pedro Geiger, para fazer essa regionalização, vai considerar os aspectos naturais e socioeconômicos. Então, ele vai considerar essa relação entre sociedade e natureza, tá? E aí ele vai dividir o Brasil basicamente em complexo regional amazônico, complexo regional do Nordeste e complexo regional Centro-Sul, beleza? No complexo regional da Amazônia, o que Pedro Geiger vai destacar? Vai destacar uma natureza exuberante. O que é uma natureza exuberante? Uma natureza, mas é um conjunto de espécies vegetais que são diversas, são profundamente diversas. É como eu já falei para vocês, na Amazônia você vai encontrar a maior floresta equatorial do mundo, sabe? Ou seja, ali tem uma quantidade de umidade muito grande, cara, muito grande. Com isso, você vai ter um desenvolvimento de espécies vegetais, presta atenção, também muito expressivo, beleza? Então, na Amazônia, é o que eu sempre digo, se você quer desmatar 100 árvores da Amazônia, não serão 100. Quando você puxar esse conjunto de espécies, virão 1000, porque as árvores estão muito interconectadas, beleza? Elas estão muito próximas umas das outras, e se você olha para essas 100 árvores, as 100 são diferentes umas das outras, as 1000 são diferentes umas das outras, beleza? Então, é uma natureza exuberante, é uma floresta extremamente úmida, com espécies vegetais diversas, tá? Você vai ter ali também, infelizmente, a fronteira agrícola brasileira. O que é a fronteira agrícola? Basicamente é a parte do Brasil onde se concentram os maiores índices de desmatamento nesse momento em que nós conversamos. Show de bola? Como assim, Almir? Basicamente é uma porçãozinha, tá? É uma fronteira mesmo, inclusive tem um formato meio semelhante a um C. Lembra um pouquinho um C, tá? Onde você vai encontrar plantação de soja, gado pra caramba, uma pecuária, né? Ou seja, é a parte do Brasil para onde avança, se expande o agronegócio brasileiro, que também chamam por aí de agricultura comercial, enfim, tá? Então, é a parte do território brasileiro para onde se expande o agronegócio. E quando ele vai se expandindo, ele vai avançando com grandes índices de desmatamento, beleza? O que impacta a atmosfera, o que impacta os solos, o que impacta os rios, ou seja, toda uma mudança nessa localidade que, obviamente, contribui para as mudanças climáticas, tá? Então, perceba o que acabamos de fazer, 1 minuto. A gente conversou rapidamente aqui sobre aspectos naturais da Amazônia e relacionamos esses aspectos naturais com características humanas,
quando falamos do desmatamento dessas espécies a partir da agricultura e da pecuária, tá bem? Então essa relação sociedade-natureza muito bem posta, beleza? Outro ponto aqui, ó, o Nordeste, o complexo regional Nordeste, né? Que Pedro Geiger vai destacar o quê? Ele vai destacar a presença de uma repulsão populacional muito grande. Como assim, Almir? O Nordeste, principalmente pensando ali a localidade, a porçãozinha, né, da caatinga nordestina, você vai ter um clima muito seco. Vai chover ali só em alguns meses do ano, e tem ano que nem sequer chove, tá? Somado a isso, você vai ter pouquíssimas pessoas com muitas extensões de terra, enquanto você vai ter muitas famílias sem acesso a nenhuma terra. Então, poucas pessoas com muita terra, que nós chamamos de latifúndios, e os seus donos são os latifundiários, tá? E muitas famílias que querem trabalhar, que querem plantar, só que infelizmente não tem terra, beleza? Ou que até tem, só que irão migrar para outras partes do Brasil, principalmente para o Sudeste, preste atenção em mim, em busca de melhores salários, de melhores condições de vida, tá? Então o Nordeste, olha essa relação de novo, né? Entre aspectos naturais com sociedade, como que eles afetam a sociedade, como que a sociedade afeta esses aspectos naturais. Porque olha só, presta atenção em mim, já entendemos que o clima da porção do Nordeste, ali onde a gente encontra a caatinga, é muito seco. Porém, se o ser humano continua avançando com desmatamento, focando em plantio de soja, focando em pecuária, enfim, desmatamentos por motivos múltiplos, principalmente guiado pelo agronegócio, o que você vai ter? Você vai ter, presta atenção, uma redução da umidade daquela localidade. Logo, o que já era seco fica ainda mais seco. Percebe essa relação entre sociedade e natureza? Presta atenção. E aí, dentro disso, a partir disso, as pessoas irão migrar da região nordestina, ou melhor, conversando aqui com o nosso conteúdo, né, do complexo regional do Nordeste para outras partes do Brasil em busca de melhores condições de vida, tá? E uma agricultura forte ali presente, né? Você vai ter, sim, latifúndios, focando em soja, vai ter, sim, pecuária, porém no Nordeste você ainda vai encontrar ali uma agricultura presente, tá? Inclusive de subsistência. Ali no sertão nordestino você ainda vai encontrar algumas famílias, né, de camponeses, pequenas famílias. Eu não estou falando de um latifúndio, eu não estou falando de empresários, eu estou falando de pessoas normais, tá? Que ainda irão plantar ali produtos diversos, presta atenção, para sua alimentação, e o que sobrar eles vão vender dos mercados locais para grandes centros varejistas, enfim, tá? Presta atenção em mim, beleza? Então, há essa lógica, né? O Nordeste, o complexo regional do Nordeste, ele tem uma repulsão populacional muito grande, pelos motivos que eu já conversei com vocês aqui, e ainda assim, você vai ter algumas partes ali do complexo regional nordestino, tá? Que vai ter uma agricultura forte, tanto a agricultura comercial, agronegócio, voltado para o mercado externo, soja, pecuária, enfim, tá? Como também você vai ter a agricultura de subsistência, né? Famílias camponesas produzindo para elas próprias e para os mercados locais, tá? Preste atenção em mim, tá? E o próximo complexo regional é o Centro-Sul, tá? Que aí o Centro-Sul você vai encontrar um centro financeiro, tá? O complexo regional Centro-Sul é o centro financeiro do Brasil. Você vai encontrar São Paulo, você vai encontrar Rio de Janeiro, e percebam, Centro-Sul é o que a gente conhece, né, como região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul, aglomerados juntas
em um único complexo regional. Por que o Pedro Geiger vai fazer isso? Ele vai falar assim, ó gente, seguinte, Centro-Oeste é o celeiro brasileiro. Centro-Oeste tem uma série de indústrias que vão, inclusive, presta atenção, fornecer tecnologia para a agricultura, para a pecuária, para o agronegócio, né? Então tem um desenvolvimento econômico ali. Você vai ter o Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, com grande produção industrial e também no setor primário e outros setores da economia. Presta atenção em mim. Você vai ter o Sul do Brasil, com um crescimento econômico também, pensando na agricultura, por conta da diferença como o Sul foi ocupado, tá? Então vai ter uma agricultura ali também forte no Sul, com várias espécies sendo produzidas, vai ter agronegócio ali também, vai ter indústria no Sul também, vai ter serviços complexos no Sul. Então Pedro Geiger olha para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para o Sul e fala, cara, aqui está o foco das principais produções econômicas brasileiras. Então ele vai dizer o seguinte, eu não vou separar não, vão ficar no mesmo complexo regional. Então o Centro-Sul, complexo regional Centro-Sul do Brasil, segundo Pedro Geiger, é o centro financeiro brasileiro. É onde vamos encontrar as indústrias, é onde vamos encontrar o espaço urbano brasileiro. Beleza? E óbvio que para toda essa expansão da urbanização, das indústrias, tem desmatamento nesse meio da vegetação nativa dessa parte do Brasil. Beleza? E aí a próxima divisão, né, a próxima regionalização que a gente pode abordar é a de Milton Santos. Tá? Milton Santos vai falar o seguinte, Brasil pode ser dividido em 4 partes. Presta atenção. Se Pedro Geiger, com seus complexos regionais, né, vai trazer os 3 Brasis, Milton Santos vai trazer os 4. Presta atenção. Milton Santos vai falar de uma região amazônica, de uma região centro-oeste, uma região concentrada, olha que interessante esse nome, presta atenção, uma região nordeste. Milton Santos ele vai focar exclusivamente no aspecto econômico, tá? Olha para mim. Então, na região amazônica, Milton Santos vai falar o seguinte, a economia aqui é primária, galera. O que é uma economia primária? Setor primário, economia primária, tá? Dependem de tudo que vem da natureza, então agricultura, pecuária, extrativismo, tá? Extrair madeira, extrair minérios múltiplos, tá? Presta atenção em mim. Então, Milton Santos olha para o norte, olha para a região norte e fala, cara, aqui tem a presença muito grande, muito forte de uma economia primária, tá? Milton Santos também vai olhar para a região central e falar, olha só, quando o Brasil exporta soja, galera, presta atenção, o principal produto que o Brasil vende para o mundo é soja, tá? Então Milton Santos olha para o centro-oeste e fala, cara, a soja brasileira, em grande parte, vem daqui. As indústrias presentes na região centro-oeste vão fornecer tecnologia para o agronegócio. Então, para Milton Santos, o centro-oeste é o celeiro agrícola. É onde tem a principal produção de grãos que o Brasil, presta atenção, vai vender para o mundo. Tá? O agronegócio concentrado ali, o cerrado todo desmatado por conta desse avanço do agronegócio sobre a região centro-oeste. Tá? Próxima região de Milton Santos é a região concentrada. E aí, se Pedro Geiger vai juntar centro-oeste, sudeste e sul, Milton Santos, vai juntar as regiões sul e sudeste numa mesma localidade, numa mesma região que ele vai chamar de concentrada. Presta atenção aqui num ponto que é fundamental. Se ele coloca a região concentrada, concentra alguma coisa, né? Vai concentrar as infraestruturas, presta atenção, da globalização. Acompanha o raciocínio. Aonde você vai ter melhores internet, melhores empresas de internet, um sinal melhor de internet? Em São Paulo, que é uma das maiores metrópoles, né, da América Latina, pensando principalmente em desenvolvimento econômico, industrial, presta atenção. Ou no interior do Piauí. Com todo respeito ao Piauí, São Paulo precisa ter todo respeito ao interior do Piauí, tá? Mas São Paulo precisa de uma internet
mais robusta, de um serviço de internet mais robusto, de maior qualidade. Presta atenção, por quê? Porque as principais empresas e indústrias brasileiras estão em São Paulo. Porque a Bolsa de Valores brasileira, que vai conversar com o mundo inteiro, está em São Paulo. Porque os principais centros, né, de novo, de empresas do próprio Estado brasileiro estão concentrados em São Paulo. Então, olha só, a internet, a infraestrutura de comunicação em São Paulo precisa ser mais robusta, precisa ser melhor, entende? Então, a região concentrada, que de novo vai aglomerar o que a gente conhece como região sul e região sudeste, tá? Ela vai ter esse nome porque ela vai concentrar, presta atenção no macete, ela vai concentrar as principais tecnologias, as principais infraestruturas da globalização. Tranquilidade? Presta atenção, vem comigo. Próxima região, região Nordeste. E aí Milton Santos falar o seguinte, olha só galera, a economia aqui da região Nordeste é agroexportadora. Ou seja, vai produzir uma série de produtos. Cana-de-açúcar, por exemplo, carne também, leite, tá? E vai voltar para o mercado externo. Peraí. No Centro-Oeste não acontece isso? Acontece também, tá? Acontece também. Só que Milton Santos vai dar um foco também, vai olhar para o Nordeste, vai se debruçar sobre o Nordeste e vai se preocupar em entender sobre a principal atividade econômica que acontece no Nordeste. Presta atenção. E a principal atividade econômica do Nordeste é a agroexportadora. Tá? Próxima divisão regional que nós temos. Já falamos dos 3 Brasis, 4 Brasis, agora dos 5. Que é a atual divisão regional brasileira, lá da década de 1990, foi feita na década de 90 por quem? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para os íntimos IBGE. Tanto que nós chamamos essa divisão regional do IBGE de macro-regiões brasileiras. Olha só, são 5 Brasis, né? Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste e região Sul, tá? São as regiões brasileiras com as quais, presta atenção, você está acostumado, que você vê no seu livro didático, beleza? E aí o IBGE, para fazer essa sua regionalização, cara, vai considerar todos os critérios possíveis, natural, humano, vai falar de vegetação, vai falar de relevo, vai falar de economia, vai falar de população, tá? Então isso é bom ter em mente também, tá? E aí a próxima regionalização que nós temos é a de Aziz Absaber, presta atenção, também um geógrafo fundamental, inclusive da época de Milton Santos, tá? Pessoal, Aziz Absaber vai vir com os domínios morfoclimáticos. Ele vai olhar para o Brasil e vai pensar o seguinte, eu vou dividir o Brasil, eu vou criar regiões brasileiras, me pautando sobre clima, relevo, vegetação, hidrografia, rios, tá? E solos. Ele vai analisar essas características de cada uma das partes do Brasil para criar regiões brasileiras, tá? Então, o Aziz Absaber, ele vai chegar à conclusão de que os domínios morfoclimáticos que nós temos aqui são o domínio amazônico, o domínio da Caatinga, o domínio do Cerrado, o domínio de mares, de morros, que é onde você mora, tá? Araucária e pradarias. Pô, você falou que eu moro no morro? Não, calma. Eu falei que você mora no domínio morfoclimático de mares de morros, tá? Porque é o nome do domínio morfoclimático no qual você está localizado. Me responde o seguinte. Se você levantar agora, levanta da cadeira aí, vai, presta atenção. Levanta da cadeira. Nesse momento mesmo, tô falando contigo. Levanta da cadeira. Vai pra tua janela. Abre a janela na paz, tranquilão, tá? Você não vai conseguir ver um monte de morro, não? Você, morador do Rio de Janeiro, quando abre a sua janela não vê morros, eu duvido, beleza? Por quê? Porque aqui nós temos uma série de planaltos, que a gente chama de morros, beleza? Nós conseguimos ver essas formas de relevo com muita tranquilidade.
Aziz Absaber vai olhar para essa configuração de Irã e vai falar o seguinte: é como se tivesse um mar, perdão, mas um mar de morros. Porque tem morro para tudo que é lado que você olha, tá? Então, é o seu domínio morfoclimático. Você mora no domínio morfoclimático de mares de morros, tá? Sobre o domínio amazônico, da Caatinga, Cerrado, Araucária, Pradarias, a gente já falou em momentos anteriores e vamos falar com mais profundidade no futuro, beleza? Olha só. Só que Absaber, ele vai entender que entre um domínio morfoclimático há o que ele chama de faixas de transição. Porque não funciona da seguinte forma, em que eu coloco um pé em um domínio morfoclimático e um pé no outro. Não, peraí, tem uma faixa ali no meio, entre um domínio e outro, preste atenção, onde você tem características tanto de um domínio morfoclimático quanto de outro. Essas características são compartilhadas. É o que a Absaber chama de faixas de transição, que estão entre os domínios morfoclimáticos. Tranquilão, galera? Olha só, eu sei que foi muita informação, tá? Mas pausa o vídeo, volta quantas vezes forem necessárias para construir essa resposta no seu caderno. Beleza? Questãozinha de número 2. O que é regionalizar? Eu vou direto para a resposta, porque esse vídeo está ficando bastante longo, tá? E eu já falei bastante disso em sala. Escreve assim: regionalizar é o ato de dividir um território a partir de características comuns. Ponto final. Presta atenção aqui. O Sudeste tem os seus estados. E os estados que compõem o Sudeste têm características. Essas características são compartilhadas. Pode ser que não sejam plenamente compartilhadas, tá? É óbvio que existirão diferenças, inclusive culturais, tá? Entre, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Existem diferenças entre o carioca e o paulista, ou o paulistano. Show? Então, tendo isso em mente, por mais que você tenha ali algumas diferenças, existirão similaridades. Beleza? O mesmo vai acontecer para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Os estados que compõem cada uma dessas regiões compartilham características, tá? Mesmo que não seja 100% igual a esse compartilhamento. Show de bola? 3. Por que regionalizamos um território, pessoal? Regionalização tem uma função principal, que basicamente é a de facilitar a administração deste território. Então, eu vou regionalizar para ter acesso às informações de uma parte do meu país de maneira mais fácil, beleza? Isso serve principalmente para o poder público. Show de bola? Então, o governo brasileiro, quando vai destinar as verbas para cada uma das regiões para educação de um estado, ele vai ter na sua mesa uma série de dados do IBGE sobre a região norte, sobre a região nordeste e sobre todas as outras. Fica muito mais fácil gerir, administrar um território, uma vez que ele foi regionalizado. Beleza? É basicamente isso, tá? Inclusive, constrói essa última resposta a partir da minha explicação, tá? Que foi bem breve, então dá para pausar, voltar quantas vezes você quiser. Presta atenção. Pessoal, olha só, finalizamos essa revisão, tá? Para a somativa, muito tranquila, muito de boa, né? Olha só, gente. Dica de como estudar. Cara, pega essa revisão, pega esse vídeo, assista 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, tá? Depois, parta para o seu caderno. No seu caderno, eu aponto as principais características dos conteúdos que está abordando. Eu condenso tudo aquilo e trago só o mais importante, o mais legal, justamente para facilitar o seu estudo, tá? Presta atenção aqui e depois, cara, olha os exercícios que eu coloquei no Classroom, inclusive com gabarito,
tá? Por quê? Justamente para que você consiga olhar as respostas ali, para você comparar com o que você pensou. E eu, inclusive, quero esses exercícios para a próxima aula, tá? Eu vou dar visto. Então, vai estar no Classroom, anota, show de bola, compara com o que você escreveu, com o que você pensou. Então, de novo, dicas para a somativa. 1, revisão. 2, caderno. 3, livro, pensando principalmente nos exercícios que eu selecionar. Beleza? Gente, ó, beijo no coração, nós estamos juntos, tá? Eu fui. Acreditem em vocês, vai dar tudo certo, tá? Valeu!